Então vamos iniciar o nosso estudo de hoje, né, dando continuidade aos nossos estudos do Livro dos Médiuns, hoje para falar especificamente sobre manifestações visuais, bicorporidade e transfiguração. Então, para a gente poder iniciar, vamos elevar então o nosso pensamento a Jesus, nosso Divino Mestre, trazendo em nossa tela mental a lembrança de um Jesus vivo, luminoso, envolvendo as nossas mentes e os nossos corações. E assim, Senhor Jesus, nos encontramos mais uma vez reunidos em Teu nome, rogando o amparo da espiritualidade amiga, a fim de que possam nos intuir, nos amparar nesses instantes que vamos passar reunidos para estudar um pouco mais sobre a vossa doutrina, rogando que o nosso encontro de estudo e reflexão possa se transcorrer num clima de muita paz e de muito entendimento, que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, então, na verdade, a gente dando continuidade aos nossos estudos, nós vamos falar então sobre manifestações visuais, bicorporiedade e transfiguração. Ok? Então, basicamente, vamos tratar sobre isso. Antes da gente entrar especificamente no tema, como nós estamos fazendo um estudo do Livro dos Médiuns, eu estava assistindo o vídeo da semana passada, e aí eu vi que teve uma questão específica sobre fenômenos anímicos, né? Então nós estávamos falando sobre o efeito físico, a nossa pergunta que a gente tentou responder naquela oportunidade foi: pode um espírito desencarnado agir sobre a matéria e produzir determinados fenômenos físicos, ou seja, interagir com a matéria grosseira, mover uma mesa, mover uma cadeira, provocar produzir um som, produzir um fenômeno que todas as pessoas fisicamente possam se sensibilizar? E a resposta que Kardec nos dá para essa pergunta é: sim, ele pode, desde que exista um médium de efeito físico. E naquela oportunidade, nós falávamos de que como é que ele consegue fazer isso? Então nós comentávamos o seguinte: você tem aqui o corpo físico do médium, você tem aqui o perispírito do médium e você tem o espírito do médium. Perfeito? E você tem aqui o perispírito do espírito comunicante e o espírito comunicante. Perfeito? Então, na verdade, o que acontece? Você, de alguma forma, você tem esse espírito aqui desejando fazer um movimento, provocando, aqui tem uma mesa, e ele quer fazer com que essa mesa gire, se movimente. Então o que acontece? Esse espírito comunicante, ele age sobre o espírito do médium. Então qual é o interesse dele de mover essa mesa? Para provocar medo? Para provocar curiosidade? Qual é o interesse dele? Tá certo? Então ele joga esse tipo de influência no médium. Então é para provocar medo. Então, digamos que seja isso. E o espírito então provoca essa ideia aqui no espírito do médium. O médium sente esse processo, ele vibra nessa faixa, ele vibra nessa direção. E aí, como ele vibra nessa direção, o seu pensamento age sobre o perispírito e age sobre os fluidos. Perceba que como ele tem aqui, ele está encarnado, ele tem aqui um fluido, que a gente chama de fluido vital, que é uma cola que une perispírito ao corpo físico, como se fosse uma cola, e que define a quantidade de vida física que a gente vai ter. Conforme a gente vai vivendo, a gente vai gastando esse fluido vital. E a gente falava naquela oportunidade que esse fluido vital é um fluido
neutro, ele não é nem bom nem mal, tá certo? E ele ganha características a partir do pensamento do espírito. Então, se esse espírito vibra na mesma faixa do espírito comunicante, ele dá características a esse fluido vital. Quando ele dá características ao fluido vital, ele cria o que nós chamamos de fluido especial. Ele cria o fluido especial. E como ele cria o fluido especial, ele pega, esse espírito aqui pega fluidos perispirituais, fluidos do seu perispírito, que estão emanados do pensamento desse espírito, combina com esse fluido especial, e a combinação desses dois fluidos agindo sobre a mesa provoca uma força factícia, que é uma força que produz o movimento dos corpos. Tá certo? E aí ele age sobre a matéria. Ele pode produzir o movimento da mesa, ele pode produzir deslocamento de ar e promover som, ele pode tornar essa matéria grosseira, entornando, contornando a estrutura do seu perispírito e fazer o seu perispírito se tornar visível, e aí ele fica visível, ele fica tangível, ele fica materializado, porque ele pega esse fluido especial que é grosseiro, combina com o fluido do próprio perispírito e torna o perispírito tangível, torna o perispírito visível. Aí não é só um vidente que vê, aí todo mundo vê, porque ele torna um fenômeno, a sua percepção, o seu perispírito visível para todo mundo, né? Então ele pode produzir uma infinidade de fenômenos quando ele faz isso. E aí surgiu uma pergunta específica, que era a seguinte: o médium pode fazer isso independentemente da existência de um determinado espírito? Pode, mas aí não é médium, né? Ou seja, o indivíduo ele tem determinadas faculdades medianímicas, né? Ele tem faculdades mediúnicas. Então, ele tem o potencial de ceder esse fluido especial em quantidade para um espírito fazer o processo. E se ele tem, é orgânico, porque ele está dando do seu perispírito. Então tem características orgânicas. Um outro desencarnado não tem capacidade de fazer isso. Então ele doa isso. E ele doa para um desencarnado poder fazer. Mas se ele próprio, se o próprio espírito do médium, do indivíduo, ele tem um potencial psíquico, uma energia psíquica para fazer isso, ele usa essa energia psíquica dele, essa determinação dele, combina com as ações perispirituais dele, produz o fluido especial e ele próprio pode fazer um fenômeno de telecinesia, ele pode promover movimentos, ele pode promover deslocamento de ar e produzir sons, ele pode produzir levitação de objetos, né? Então isso é possível, é possível. Não é comum, é difícil, porque você precisa ter um indivíduo com esse potencial de produzir esse fluido especial, que já é algo raro, né, de ter essa potência mediúnica, e ele precisa também ter uma determinação, um potencial, digamos assim, psíquico, de concentração do pensamento, de energia, de sustentação de um determinado pensamento para a realização daquela coisa, para que aquela coisa efetivamente se estabeleça. Perceba que não é fácil essa concentração de pensamento, essa determinação de pensamento, né? O nosso pensamento ele varia o tempo todo, né? A gente está com pensamento, daqui a pouco vem outro pensamento, daqui a pouco muda, e a gente então varia. Então a dificuldade que a gente tem de manter foco, de manter concentração, ela é grande. E como esse tipo de fenômeno, o fenômeno físico, ele exige uma capacidade de energia muito grande, o foco, a determinação mental tem que ser significativo. Então, se o médium, né, se o indivíduo tem esse potencial, ele junta com o fluido especial que ele próprio produz e produz o efeito sem a necessidade de um espírito. Nesse caso, a gente não chama de médium, porque ele tem a faculdade mediúnica de efeito físico, mas ele não está sendo médium. Por quê? Porque para ser médium, ele está sendo intermediário. Então, o fato dele ter a faculdade mediúnica e não usar a faculdade mediúnica para intermediar um outro espírito, então ele não está sendo médium, porque para ser médium ele tem que ser um intermediário entre o espírito
e um desencarnado. Quando ele não usa o desencarnado, quando ele usa o potencial medianímico dele, o potencial da faculdade mediúnica dele, com a ação psíquica, para produzir um fenômeno, não está sendo um médium, ele está fazendo um efeito puramente anímico. Tá claro isso? É basicamente isso. Então, houve essa pergunta e eu estou fazendo essa resposta. Quem fez a pergunta, se achar que está respondido, ok. Se não, comenta aqui que a gente observa. Estou com o computador aqui bem perto hoje, então dá para eu ver alguns comentários e, se for o caso, até de fazer algumas respostas. Ok? Então vamos continuando aqui então nosso estudo, a nossa conversa aqui sobre o Livro dos Médiuns. Então, nós vamos falar então sobre as manifestações visuais, a bicorporeidade e a transfiguração. Então é o seguinte, Kardec pergunta aos espíritos, ele pergunta aos espíritos sobre: é possível ver os espíritos? E Kardec, então é o seguinte, é possível, vou fazer uma letra, uma bonitinha, né? Então assim, ó, é possível ver os espíritos? Certo? É possível? E Kardec responde: sim, é possível. Em duas circunstâncias básicas. A primeira circunstância é nos sonhos. Então, através dos sonhos, nós podemos ver os espíritos. Então, às vezes você sonha com uma pessoa desencarnada, você sonha com uma pessoa muito próxima a você, uma pessoa distante que já desencarnou, você conversa com ela, você troca impressões com ela, e muitas das vezes a gente fica imaginando: isso foi da minha cabeça, foi imaginação, foi... Então o Kardec está dizendo que é muito possível, né, que você realmente veja os espíritos, entre em contato com os espíritos através dos sonhos. Por quê? Porque quando a gente está encarnado, a gente tem o nosso corpo físico, e o corpo físico faz a gente, é o órgão das sensações físicas. Então nós percebemos o mundo físico, percebemos o mundo encarnado, né, a matéria física, através dos nossos sentidos, né, pelo tato, pelo olfato, pela visão, né, pela audição. Então nós percebemos pelos sentidos básicos. Quando a gente está desencarnado, a gente percebe e tem relação com o mundo espiritual e com os espíritos do mundo espiritual através do nosso perispírito. É o perispírito que, entrando em contato com outros perispíritos lá no mundo espiritual, ou com os fluidos do ambiente, gera uma percepção no espírito desencarnado. Tá certo? Quando nós encarnamos, quando nós nos vinculamos ao corpo físico, a combinação do nosso perispírito com a matéria grosseira faz com que o nosso perispírito fique insensível, ele fica limitado, ele não percebe todas as... É como se o nosso corpo, né, pelo tato, ele percebe a temperatura ambiente, né? Ele percebe um vento, ele fica sensível às questões, né? Quando está nu, né? Quando está na pele. Quando você começa a vestir roupa, quando você começa a colocar roupa, você começa a diminuir o contato da sua pele com o mundo externo. Então a sua pele vai ficando cada vez mais isolada pela quantidade de roupa que você vai usando, pelas camadas de roupa que você vai usando, e você vai ficando cada vez mais insensível às questões do seu entorno. Então você não vai sentindo o seu entorno. Essa comparação é uma comparação grosseira, é uma analogia, para a gente entender o que acontece com o espírito. Ele percebe o mundo espiritual com o perispírito. Quando ele encarna, uma camada grosseira do corpo material envolve o perispírito dele. E ele então perde a sensibilidade do mundo espiritual e só percebe o mundo físico. Então nesse caso, quando a gente dorme e adormece o corpo, os laços físicos afrouxam e o espírito ganha uma certa liberdade. Quando ele ganha essa liberdade, ele tem visitas espirituais. E aí ele percebe o mundo dos espíritos e consegue conversar com os espíritos, tá certo? Então, agora você pode ter sonhos comuns. Os sonhos comuns
os sonos que a gente pode chamar de físicos ou fisiológicos, eles são sonhos que retratam um pouco das nossas ansiedades, dos nossos desejos, das nossas vontades, né? O nosso psiquismo, em função da nossa vida, nós temos as nossas ansiedades, os nossos desejos, os nossos desejos mais íntimos, os nossos instintos lá, que têm determinadas vontades, determinados desejos, ficam lá guardados, né, numa pressão no nosso psiquismo, e quando a gente dorme, essa pressão é aliviada pelos sonhos, né? Então a gente pode sonhar sonhos comuns. Esses sonhos comuns, evidentemente, prendem você numa estrutura física e você não consegue, ela não é o retrato das suas vivências espirituais. Mas o espírito, ele tem, nesse momento em que o corpo descansa, os laços físicos e perispirituais se afrouxam e o perispírito ganha uma liberdade, e quando ele ganha essa liberdade, ele entra em contato com os espíritos desencarnados, tá certo? E aí ele vivencia. Aí ele tem, então, sonhos de vivência no mundo espiritual. Então vamos colocar aqui, sonhos espirituais. E esses sonhos espirituais, eles podem ser de vivência, né? Porque vivências, onde ele vai no mundo espiritual, ele conversa com espíritos, ele entra em contato com espíritos, assiste palestras, ele ajuda, ele colabora, ele interage, se emociona, conversa. Enfim, ele tem vivências no mundo espiritual e ele percebe isso. Existem os chamados sonhos reflexivos, que a gente chama, que quando o espírito ele tem sonhos proféticos, né, ele tem determinadas circunstâncias de revelação a ele, se antecipa a determinadas coisas e ele percebe coisas que estão ainda por acontecer. Então a coisa aparece no seu sonho, quadros acontecem no seu sonho e depois ele vê que isso no dia seguinte ou nos dias que se seguem, ele vê isso efetivamente acontecer. Então, são sonhos de natureza espiritual, as vivências e os reflexivos. Os reflexivos você tem sonhos proféticos, tá certo? Então você não vê os espíritos, mas nos sonhos comuns são sonhos que refletem as suas expectativas, as suas ansiedades, os seus desejos, então evidentemente que você não vê espírito, mas se você tem os seus sonhos espirituais no aspecto de vivência, aí você relaciona com os espíritos e aí Kardec está dizendo que nesses sonhos você vê os espíritos, tá certo? Mas é possível ver os espíritos também no estado de vigília, né? Estado de vigília, quando você está acordado, né? Então, como isso é possível? Bom, isso só pode ser possível de duas formas. Ou se você é médium vidente, tá certo? Ou se você presencia um fenômeno físico. Um fenômeno físico de tangibilidade, ou materialização, que a gente chama, tangibilidade. Então, se você é um médium vidente, ou se você presencia um fenômeno físico de tangibilidade ou de materialização, você pode ver os espíritos no estado de vigília, tá certo? Muito bem. O que é ser um médium um médium vidente, um médium de vidência? Vou apagar aqui então. Tá certo? Bom, um médium vidente, ele é um médium como outro qualquer, né? O mecanismo da mediunidade, ele é um só. O mecanismo da mediunidade é um só. Nós já falamos sobre isso. Seja ele físico, de efeito físico, seja um médium de efeito físico ou um médium de efeito inteligente, a mediunidade tem um mecanismo único, que é o quê? A combinação fluídica de perispírito para perispírito. Então você tem aqui, nós já mostramos isso, você tem aqui o corpo físico do médium, você tem aqui perispírito do médium e você tem o espírito do médium. Aqui você tem, né, o perispírito do espírito comunicante e você tem o espírito comunicante. Então, como é que processa? Quando você... Então,
É claro que você tem a troca mental, a ação mental do espírito comunicante com o espírito do médium, você tem essa troca mental, mas evidentemente que o fenômeno mediúnico acontece, propriamente dito, a partir de quando? O pensamento do espírito age sobre o seu próprio perispírito, porque o pensamento dá característica aos fluidos e o perispírito é composto por fluidos. Então ele age sobre o perispírito e dá determinadas características aos fluidos que compõem o perispírito. Então se ele tem ódio, ele dá essa característica de ódio. Se ele tem rancor, ele dá essa característica de rancor. Se ele tem a característica de inveja, ele dá essa característica de inveja. Enfim, ele dá as características para o perispírito. Isso não é nenhuma novidade, né? Você pega um pintor, por exemplo, o pintor, ele dá ao quadro, ele dá à pintura as características do seu estado emocional, né? Depois, quando você vê o quadro, você consegue interpretar a condição num poema que o indivíduo escreve, num quadro que ele pinta, numa música que ele compõe ou canta. Você vê o estado emocional dele caracterizado na matéria que ele se utiliza para demonstrar isso. Bom, o espírito comunicante faz a mesma coisa com o perispírito dele. Esses fluidos se combinam com o fluido perispiritual do médium. E aí, gerando as mesmas sensações que esse espírito tem, ele gera a sensação. Se o perispírito é um órgão de sentidos espiritual, quando esse perispírito, com essas características fluídicas determinadas pelo pensamento do espírito comunicante, se combina com os fluidos do perispírito do médium, ele gera no médium uma sensação parecida com aquela do espírito comunicante. Então o médium sente. Quando ele sente, o espírito dele interpreta. E é essa interpretação que é comunicada. Tá certo? Então esse é o fenômeno mediúnico inteligente. Se fosse um fenômeno físico, o que seria? O espírito comunicante tem as intenções dele, se utiliza do fluido especial que é emitida do perispírito para o corpo físico, existe essa combinação fluídica e move os objetos. Então perceba que a combinação de fluidos do perispírito do médium com o perispírito do espírito comunicante é ponto fundamental tanto nas manifestações físicas quanto nas manifestações inteligentes. Dito isso, como é que funciona a vidência? A vidência é o seguinte: o médium, ele precisa, quando ele sente essa combinação fluídica de perispírito para perispírito, ele se impressiona, gera um campo de impressão. Quando eu uso a palavra impressão, é preciso entender bem, a língua portuguesa, algumas palavras têm densidades léxicas gigantes, né? Então, por exemplo, às vezes a mesma palavra quer significar muita coisa. Então, quando você fala impressão, eu não estou falando de ilusão, porque às vezes você pode falar, a pessoa está impressionada, a pessoa está iludida, ficou iludida. Quando a gente está falando de impressão, nós estamos falando de um campo de impressão, aquilo que ficou impresso na estrutura dele, na condição dele, no seu psiquismo, na sua compreensão das coisas, na sua consciência. Então veja, o médium é impressionável, ele é sensitivo, então ele sente no perispírito, e ao sentir no perispírito, ele sente. E aí tem a fase de interpretação, ou seja, essa sensação imprime no psiquismo dele uma determinada percepção. E essa percepção varia de médium, de indivíduo para indivíduo, definindo os tipos de mediunidade. Então, no final das contas, a mediunidade é sempre uma percepção da combinação fluídica no perispírito dele. Mas como ele percebe isso, varia. Tem uns que percebem como se fosse um pensamento que lhe invade e ele precisa falar sobre aquilo. São os médiuns psicofônicos. Tem uns que são uma sofreguidão por escrever aquelas ideias. São os médiuns psicógrafos. E, às vezes o campo de impressão da combinação fluídica surge num campo intuitivo. São os médiuns intuitivos, os médiuns inspirados. Existem os chamados médiuns videntes, que eles ficam impressionados porque a combinação fluídica gera uma percepção, uma imagem, uma visão. Né? Então
está ligado ao campo de impressão. Outros não veem, mas tem a sensação da ideia como se fosse um som no seu próprio ouvido. Daí a ideia dos médiuns audientes. Então, não sei se ficou claro isso. Então, a mediunidade visual, a manifestação visual, é esse campo de impressionabilidade do médium vidente que percebe com o seu perispírito. Então, ele pode até fechar os olhos que ele vê. Então, você pode ter um médium vidente cego, né? Os olhos não veem por quê? Porque ele está percebendo com o seu perispírito e não com os órgãos da sua estrutura física. Está claro isso? Quer dizer, deu para ficar bem claro essa ideia? Se deu, vamos continuar aqui. Para isso é preciso que o perispírito tenha uma certa liberdade. Então veja, como nós estamos encarnados, existe um conceito de pressão, psíquica, né? O que é essa pressão psíquica? Bom, quando o perispírito do espírito vai impressionar o perispírito do médium, o médium tem que fazer uma interpretação, ele tem que sentir isso no perispírito dele. Como é que ele sente? Bem, quando ele está concentrado, quando nós estamos concentrados, os laços que unem perispírito ao corpo físico estão muito rígidos. E o espírito está atento ao que está fazendo. Então ele está muito atento ao que ele está realizando. Então ele está lendo, ele está lá estudando, ele está muito atento, ele está concentrado. E aí as percepções no perispírito são muito raras, são muito pequenas. Agora, por quê? Porque a pressão psíquica na concentração é toda no corpo, quase nula no perispírito. Tá ok? Então a percepção dele fica muito na estrutura física. Então ele vê detalhes, os laços que unem perispírito ao corpo físico estão muito unidos. E aí os fenômenos, a percepção mediúnica fica muito limitada. Agora, se ele aumenta a pressão psíquica no perispírito e diminui a pressão psíquica no corpo físico, então a gente diz que ele desconcentra e entra em passividade. Bom, se ele entra em passividade física, ele desconcentra, ele dá uma passividade no corpo e ele concentra ações no perispírito. A gente chama isso de dar passividade. Ele ficou passivo no corpo físico. Veja a diferença. Então, quando ele está concentrado, o corpo está atento e os laços entre o perispírito e o corpo físico estão juntos. Quando ele dá passividade, os laços entre o perispírito e o corpo físico se afrouxam. E ele fica passivo, e aí o perispírito fica atento. Quando o perispírito fica atento, ele percebe essas sensações da combinação fluídica. Quando ele percebe essas sensações, ele se coloca na condição de comunicador, de ser médium. E aí é uma coisa interessante. Se ele é vidente, ele pode ter um campo da vida. Então ele está lá, ele entra numa condição de passividade, ele dá uma afrouxada nas percepções, então significa dormir, significa simplesmente ele afrouxar determinadas ações do corpo físico que funciona mecanicamente, já não precisa de uma ação contundente, ativa do espírito, então ele funciona mecanicamente, e aí essa ação mecânica do corpo dá a impressão que ele está ativo, mas ele não está, e o perispírito ganha uma certa liberdade, e à medida que ele ganha essa liberdade, ele tem essa percepção. Se ele é vidente, a percepção que ele tem é de visão. Se ele tem essa percepção de visão, ele pode ver o espírito e ficar quieto. Se ele vê o espírito e fica quieto, ele tem a faculdade mediúnica de vidência, mas ele não está sendo médium, porque para ser médium ele precisa ser intermediário. Agora, se ele percebe o espírito, vê o espírito, entende as intenções do espírito e comunica isso para outras pessoas, aí ele está fazendo o exercício de mediunidade. Então existe essa diferença da mediunidade, né? A faculdade mediúnica da vidência e o exercício dessa faculdade do ponto de vista mediúnico, né? Ele sendo o intermediário desse processo. Ok? Quanto mais o espírito for ligado, né, tiver vinculado ao seu corpo físico, mais difícil de ter essa percepção visual, mais difícil de ter o fenômeno mediúnico. Quanto mais distanciado do corpo físico, quanto mais liberdade esse perispírito tem, maior a capacidade de ver. Em mundos superiores, onde esse corpo material nosso é mais
é menos grosseiro e, portanto, o nosso perispírito é mais quintessenciado, o que acontece é que os espíritos lá têm mais facilidade, as pessoas encarnadas nesses mundos superiores, como o perispírito é mais sutil e o corpo físico também é mais sutil, eles veem o espírito com muito mais naturalidade. Nós não. Nós não vemos com mais naturalidade, porque os vínculos entre perispírito e corpo físico são mais unidos. Então o nosso é mais difícil de perceber. E isso tem até isso até é muito saudável, né? No sentido de que, como nós somos muito terra-terra, nós não temos capacidade de compreensão dessas percepções espirituais. E aí ver os espíritos o tempo todo traria na gente uma espécie de perturbação. Esses espíritos que são mais espiritualizados, são mais avançados em mundos superiores, eles são mais espiritualizados no perispírito, e aí, portanto, eles têm facilidade de ver, e como eles são mais avançados, eles têm uma capacidade de interpretar esses fenômenos muito melhor que a nossa. Então eles não se perturbam com a mesma facilidade que a gente. Então está ligado com essa questão também. Kardec diz isso. Como é que os espíritos se mostram para a gente? Bom, os espíritos se mostram através das suas intenções agindo sobre o perispírito. Então o nosso perispírito é que, quando se combina com o perispírito do vidente, permite que o vidente o veja na sua concepção da combinação fluídica de perispírito para perispírito. Então o que se vê é perispírito. Agora, é evidente que o espírito, como o perispírito é plástico, ou seja, o perispírito toma o formato do pensamento do espírito comunicante, o espírito comunicante dá forma ao perispírito de acordo com as suas condições mentais. Então eu vejo aquilo que é manifestação do pensamento do espírito sobre o seu próprio perispírito. Então, por exemplo, uma pessoa que acabou de desencarnar, como é que eu a vejo no mundo espiritual? Bem, se ela se vê doente, se ela ainda acredita estar doente, se ela ainda está impressionada pela doença do corpo, mas ela não tem mais corpo, então ela não está mais doente. Sim, mas se é esse campo da doença que ela teve no corpo, mesmo depois do desencarne, ela continua impressionada, impressionada e iludida com a doença, isso cria nela uma impressão de doença, um pensamento voltado a isso e gera uma aparência de doente. Se ele se vê velho, ele se mostra na aparência de velho. Se ele se vê jovem, ele se mostra na aparência de jovem. Né? Se ele quer se mostrar, se ele quer impressionar a pessoa, o vidente que o vê, ele pode produzir chifres, ele pode produzir capa preta, ele pode produzir asas para parecer uma figura angelical e tudo mais e tal. Então o espírito, ele pode de alguma forma tentar fazer modificações no seu perispírito para tentar iludir aquele que está recebendo a vidência. Né? Tem uma pergunta aqui do Edson que diz assim: é verdade que o médium só vê o perispírito do desencarnado da cintura para cima? Não, né? Essa questão, não, ele pode ver totalmente. Isso varia de médium para médium e varia também a capacidade de detalhes. Então, às vezes, o que acontece? Você olha para um determinado médium, dependendo do seu desenvolvimento, ele vê com um detalhe. Então, você pega um Chico Xavier, por exemplo, com o nível de desenvolvimento da sua mediunidade, ele conseguia ver em detalhes determinados aspectos do perispírito do espírito que um médium vidente, talvez menos potente em termos da sua mediunidade, consiga ver um vulto, ver embaçado. Né? Perceba que no início do seu processo de desenvolvimento, no caso da vidência, o vidente vê vultos. E por quê? Porque quando ele vê alguma coisa, como é que a gente é educado no nosso dia a dia? Né? O professor faz lá, olha, presta atenção, olha para mim, né? Então é olhar, é prestar atenção. Olha para mim, presta atenção. Então quando você vê um vulto, você presta atenção. Quando você presta atenção, se você viu o vulto, que é a questão espiritual, se você viu o espírito, você estava afastado, seu perispírito estava afastado do corpo físico, a pressão psíquica estava no perispírito e não no corpo. Você estava em passividade no corpo. Quando você ouviu alguma coisa e presta atenção, o que você fez? Você se concentra. Quando concentra, diminui a pressão psíquica no perispírito e aumenta a pressão psíquica no corpo. O que acontece?
você deixa de ver, daí a sensação de vultos. Então o exercício de olhar e não se assustar, e não se deixar, e manter o estado de passividade para ver com nitidez o processo, te permite enxergar com muito mais detalhes, coisa que o Chico fazia com muito mais maestria, mas nem sempre o médium inicial consegue fazer isso com todos os detalhes. Tá certo? Muito bem. Continuando então aqui, eu vou pegando algumas perguntas aqui, eu estou conseguindo aqui, estou com o computador aqui, eu vou vendo, né? É comum ver na visão, visão na panorâmica? Sim, às vezes existe a evidência de você ver um espírito e existe também a clara evidência, onde você então consegue ter uma percepção remota, né? Você vê o futuro e vê o passado, e você vê quadros desse processo vê detalhes. Então você olha para o espírito e vê o drama do espírito, e nesse caso do drama do espírito você vê em perspectiva muito mais ampla, não só panorâmica no sentido do ambiente em que você está, mas você vê a condição que levou o espírito naquela situação. Você vê muito rapidamente uma história dos dramas pelas quais aquele espírito passou, mas aí já não tem a ver só com vidência, aí tem a ver com uma outra característica, um outro tipo de mediunidade que a gente vai ver mais na frente, que é o da clarividência, tá certo? Muito bem. Então, tem esse detalhezinho aqui. Então, como é que o espírito se mostra? O espírito, eu vi uma criança, mas como é que é esse espírito? Bom, como é que ele se vê? Ele se vê como criança, ele se vê como adulto, ele se vê como velho, ele se vê doente, ele se vê saudável. Como é que ele efetivamente se vê? É isso? Às vezes, um vidente, ele vê um determinado espírito sendo tratado, assim, logo depois do desencarne, sendo carregado em maca, sendo levado ao hospital e tal. E depois, numa outra situação, ele vê o espírito bem, o espírito tranquilo, o espírito, saudável, né? Por quê? Porque mudou as características do perispírito e aí ele se mostra menos impressionado, porque ele passou por tratamentos no mundo espiritual e ele se mostra impressionado. Aí tem uma outra pergunta aqui da Solange que diz assim: quando em sonho um espírito nos vem pedir ajuda a ser realizada aqui em nosso plano, devemos atendê-lo ou apenas dirigir-lhe orações para seu desapego? Então, na verdade, o que acontece? Em algumas circunstâncias simples, de ajudar alguém, às vezes o espírito ele vem e pede ajuda para o filho, para a filha. Olha, eu queria um conselho para o meu filho, um conselho para a minha filha. Então, muitas vezes, se a gente se acha, se a gente acredita ter as condições necessárias para fazer esse aconselhamento, sem assustar a outra pessoa, porque se a gente chega na outra pessoa e fala: eu sonhei com seu pai, sonhei com a sua mãe, sonhei com fulano, e ela está dizendo para você fazer isso e tal, isso pode causar uma certa situação. Mas se a gente tem uma condição de chegar na pessoa, de fazer os aconselhamentos, de fazer as orientações, de apresentar uma sugestão, isso, se a gente pode fazer isso, sem problemas de fazer. Mas independentemente se a gente pode ou não fazer, uma oração a gente sempre pode fazer, e essa oração para trazer condições de alívio, de tranquilidade, de desapego para esse espírito é sempre muito importante, viu, Solange? É basicamente essa a orientação que Kardec nos dá. Isso vai depender um pouquinho da nossa condição. O vidente tem muito isso também. O vidente, às vezes, ele vê determinados espíritos, com a pessoa e ele sai falando: eu estou vendo um espírito aí e tal. Assusta a pessoa, não é correto isso. E tem que lembrar que o espírito, a vidência, a visão, ela nos impressiona muito, porque nós temos um apego muito grande com a visão. Eu vi com os olhos que um dia a terra há de comer. Então você tem uma convicção de que é verdade, porque viu, que é algo de muito intenso. E os espíritos sabem disso, os espíritos inferiores sabem disso e podem manipular um processo obsessivo em cima do vidente. Ele pode produzir algo para o vidente e fazer o vidente se iludir. E aí ele pode, querendo obsidiar uma pessoa, produzir uma imagem para o vidente vê aquilo e ele sai contando isso para a pessoa, porque ele não tem acesso à pessoa e ele usa o vidente para falar aquilo para a pessoa e desequilibrar a pessoa.
Então o vidente também tem que ter muita responsabilidade nisso, né? Para quem ele vai dizer, de que maneira ele vai dizer. Por isso que normalmente o vidente ele tem que procurar o dirigente mediúnico da casa, contar para o dirigente mediúnico, né? Conversar com o dirigente mediúnico, analisar juntos essa percepção dele e aí junto nessa percepção tomarem uma decisão de ajudar a fazer, contar, não contar para a pessoa no qual a vidência foi dirigida. Tá certo? Isso é uma questão interessante. Mas como é que o espírito sempre pode enganar na vidência? Como é que a gente pode acreditar na vidência? Veja, conforme você vai evoluindo, Kardec fala isso, né? Que a gente pode evoluir, se a gente pode melhorar a nossa vidência, ou a gente pode tornar-se um vidente pelo exercício. Pode. Mas veja, se você for médium ostensivo, você, da psicografia, você pode se transformar num vidente pelo treino, pelo esforço, pela dedicação à casa espírita, pela dedicação à mediunidade, pelo estudo constante, pelo trabalho constante na casa espírita, você pode vir a ser um vidente, você pode desenvolver a vidência. Mas se você não for um médium ostensivo, se você for um médium geral, como todos nós somos, intuitivos, inspirados, mediunidade normal, sem ser ostensiva, você nunca vai se transformar num médium vidente. A vidência é um processo que nasce da ostensividade. Se você tem a mediunidade ostensiva, você traz isso na sua estrutura orgânica, né, que é uma percepção no perispírito, você vai desenvolver isso e você aperfeiçoa, porque tudo é aperfeiçoado. Mas se você não traz essa característica no perispírito, então você não vai ser, nem que você faça exercício, você vai desenvolver a vidência. Kardec diz para você não ficar fazendo determinados esforços para não superexcitar a imaginação. Por quê? Porque a vidência, o fato de você ver, você fica muito impressionado, dá uma convicção e você pode ser ludibriado. Então, como é que você exercita a vidência? Se dedicando, se esforçando, procurando ser melhor, ser um médium esforçado, dedicado, um médium assíduo, um médium estudioso, um médium que busca a melhoria da sua condição moral. Então você vai desenvolvendo a sua sensibilidade. O estudo nesse caso é muito importante, porque veja, se você se veste de Papai Noel e se mostra para uma criança, a criança acredita que você é Papai Noel. Se você se veste de Papai Noel e se mostra para um adulto, o adulto sabe que é alguém vestido de Papai Noel. Então perceba que a vidência é a mesma, mas a capacidade do espírito em termos de conhecimento se deixa enganar ou não se deixa enganar pela maturidade do espírito. Então quanto melhor esse espírito for estudioso, esse médium for estudioso, ele não se deixa levar pelas percepções visuais que os espíritos tentam manipular. Tá ok? É basicamente isso. A Patrícia, ela coloca aqui, né? Visões dependem mais do espírito do que do médium. Exemplo, quando enxergamos ovoides, estamos enxergando a situação natural do espírito, enquanto ele mesmo, ou ele está usando o nosso ectoplasma para se manifestar do jeito que bem quer. Veja, os espíritos ovoides são os espíritos que perderam a forma perispiritual. Por quê? Porque eles estão muito perturbados. São espíritos que estão num processo obsessivo tão grande que eles estão tão perturbados pela ação de um perturbador, pela ação de um espírito obsessor, que eles, pela culpa, né, pelo processo auto-obsessivo inclusive, que eles não se enxergam, não se veem, e eles perdem a forma perispiritual na forma de ovoide. Então, quando um vidente vê um ovoide, ele está vendo de fato o que está acontecendo, ele não está vendo uma projeção do espírito, porque, na verdade, é a condição que o espírito expressa. É a condição que o espírito expressa. O espírito não está em condição de produzir um perispírito pelo campo da perturbação. Então ele projeta um perispírito na forma de ovoide. Tá certo? Não que ele use o nosso ectoplasma para modificar o perispírito. Não, o perispírito toma a forma em função da sua própria manifestação. O que importa de ser ou não enganado, é a capacidade do médium de não se deixar iludir. Então, se ele for um cara conhecedor, se ele for um estudioso, se ele for alguém que estuda muito, ele olha para aquilo e ele pode, até por mecanismos intuitivos e lógicos, ele percebe que aquilo é uma projeção do espírito, ou ele percebe que aquilo de fato é o que está acontecendo. Tá certo? Um médium pode ser de evidência, sentir os espíritos pelo olfato, pelo paladar, incorporação e clarividência em um único médium?
Sim, eu só queria trocar esse termo, né? A incorporação. Perceba que não acontece incorporação, o que acontece é a combinação fluídica de perispírito para perispírito. E aí o que você está chamando de incorporação é a psicofonia. O espírito sente aquele envolvimento de falar aquilo que está sentindo. Então ele é psicofônico, tá certo? Mas não existe incorporação, é sempre de perispírito para perispírito. E aí o que acontece? Se o campo de impressionabilidade do médium é muito mais amplo do que na percepção da vidência, ele vê todos esses campos. Perceba, Luciana, que o perispírito é diferente do corpo físico. Enquanto o perispírito tem órgãos localizados, então, por exemplo, se a pessoa não está à minha vista, ou se a luz não chega na pessoa, eu não vejo, mas eu posso ouvir a pessoa, porque eu não vejo. Se a luz que reflete da pessoa não chega nos meus olhos, eu não vejo a pessoa, mas a pessoa falando eu posso ouvir. Eu posso sentir o cheiro dela mesmo ela ficando quieta. Enfim, tá certo? Eu posso, os órgãos dos sentidos que são localizados. No caso do perispírito, não. No caso do perispírito, combinou fluidicamente, aquele fluido dá uma visão geral de percepção pro perispírito. Eu não preciso ter uma percepção com os olhos perispirituais, com o nariz perispiritual, com a pele perispiritual. Não existe isso. Combinou, o perispírito tem uma noção total. O campo de impressão do médium, é o campo de impressão do médium que determina se ele vai ver, se ele vai sentir essa amplitude de falar como se fosse um médium na psicofonia, ter a percepção da audiência, do olfato, do tato. Agora, se ele é mais completo, ele tem essa percepção muito mais ampla. Isso varia de médium para médium, isso tem a ver com as faculdades mediúnicas de cada médium, tá certo? As flexibilidades deles, tá certo? Basicamente é isso. Mas aí eu queria entrar, então, isso aí é um resumo das ideias gerais de Kardec sobre as manifestações visuais. E aí eu queria chamar a atenção de vocês sobre a bicorporeidade. A bicorporeidade é um fenômeno anímico. Ou seja, eu não preciso de um espírito para produzir a bicorporeidade. O próprio espírito do médium, ele produz o fenômeno da bicorporeidade. É claro que para fazer isso, o espírito precisa, o médium, né, a pessoa encarnada, precisa ter um poder mental, um poder psíquico muito grande para poder produzir isso, né? Então não é uma pessoa simples, é como eu estava dizendo no início. Ele tem um poder de concentração mental para produzir o fenômeno de maneira muito intensa e lidar com os seus próprios fluidos perispirituais para poder fazer esse tipo de coisa. Então vamos falar aqui um exemplo de bicorporeidade. Eurípides Barçanufo, vocês devem ter ouvido, é um espírita famoso, né? Trouxe grandes realizações. Ele nasceu em Sacramento, uma região ali perto de Campinas. Ele fundou o primeiro colégio espírita do mundo. Ele fundou um colégio baseado nos princípios básicos da doutrina espírita e também do ponto de vista pedagógico ele se baseia ali em Pestalozzi, nas ideias do Hippolyte Leão Denis Arrivario, né? Então ele monta uma escola espírita muito interessante ali em Sacramento, né? Uma pessoa de uma condição moral significativa, né? Ímpar, e um indivíduo com um poder psíquico muito grande, um médium fantástico, né? Então a gente ouve falar do Chico, ouve falar do Divaldo, e não se lembra de médiuns mais antigos como Eurípides Barçanufo, que foi um grande médium que teve grande repercussão. Então Eurípides Barçanufo era um professor, um educador, mas ele queria ser médico. E ele tinha um poder, ele tinha uma mediunidade, né? Tinha várias mediunidades, e uma das mediunidades era ser médium receitista, era ser médium de cura, porque ele era um médium de efeito físico, então ele produzia cura. Então as pessoas naquela época, onde hoje as pessoas mais pobres já nem têm muito acesso à medicina, hoje muito mais popularizada do que naquela época então os acessos à medicina era muito raro, não tinha tantos médicos assim, né? Então era muito mais difícil. Então as pessoas lá no início do século XIX, final do século XIX, início do século XX, a gente vai ter aí uma dificuldade de acesso aos médicos, e como Eurípides era um médium de efeito físico, de cura, e era um médium receitista, ele produzia muito cura, chamavam muito ele, né? Então costumavam até chamar ele de Doutor Eurípides, porque ele ajudava muitas pessoas, produzia muita cura e assistia muitos doentes
necessitados financeiramente. Então, o Eurípides é professor. Era muito comum se contar, tem um caso muito famoso do Eurípides, onde ele está dando aula para os seus alunos e de repente ele começa a falar devagar, ele começa a ficar lento, ele começa a ficar meio mecânico, sem muita criatividade, ele fica comum e de repente ele volta e conta a história. Então o que acontece? Ele está dando aula e ele recebe a intuição de um chamado de uma moça da vila onde ele morava, do lugar onde ele morava, de que ela estava tendo um parto e ela não tinha ninguém para ajudar, era um parto complicado, um parto difícil, e ela não tinha acesso ao médico, e como é que ela fazia aquele parto? E aí ela vai lá, faz uma prece e pede para o Eurípides, e pede para o marido ir atrás do Eurípides Barçanufo. O Eurípides, como é um médium intuitivo, um médium perceptivo, ele tem essa percepção e ele vai ao encontro dela. É claro que o corpo fica funcionando, é aquela coisa do afastamento do perispírito do corpo físico, o corpo fica funcionando no automático e ele vai com o perispírito, o espírito e ele vão com o perispírito ligado ao corpo físico, mais a parte mais grosseira ligado ao corpo físico e a parte mais quintessenciada se afasta, ligado ainda, mas se afasta e vai até o local, nessa perspectiva panorâmica, né, que a Raquel comenta, e ele vai até lá e ele ajuda no parto. E aí o que acontece? Lá, obviamente, tem pessoas com fluido especial, ou ectoplasma, que materializam esse perispírito do Eurípides lá nesse lugar. Então o Eurípides estava com o corpo dele na sala de aula, dando aula para os seus alunos, mas o Eurípides materializou com o fluido de algum médium ali presente, ou mesmo usando os fluidos especiais dele próprio, e ele materializa o perispírito dele ali e faz o trabalho. Ele termina de fazer e volta para a escola. E aí ele conta isso para os alunos. E de repente chega um pai, bate na porta da sala: professor, desculpa atrapalhar, mas é que a minha esposa está tendo filho, a gente está lá desesperado atrás do senhor, o senhor podia ajudar? E ele fala para o pai: não, eu já estive lá, eu já fiz o parto, está tudo ok. E o pai: não, imagina, se o senhor tivesse ido e voltado, eu tinha encontrado com você no caminho, né? E ele não acredita, aí o Eurípides termina a aula, vai com ele até lá, e quando eles chegam, a esposa está lá com a criança no colo e diz assim: ô doutor, não precisava voltar, eu já disse para o senhor que eu estava bem, que o senhor podia ir. Então, ou seja, o Eurípides olha para o pai e fala: eu não disse que eu já estive aqui, né? Mas como é que eu não te encontrei no caminho? É porque eu vim de outro jeito, eu vim por outro caminho, né? Então, ou seja, então é um fenômeno de bicorporidade. Um outro fenômeno famoso de bicorporidade, nesse já citado no livro dos médiuns, é o caso de Santo Antônio de Pádua, né? Então ele tá na Espanha, fazendo uma conferência na Espanha, e ele tem a percepção de que o pai está sendo acusado, está sendo julgado por um crime que não cometeu, e ele vai ser condenado. Como ele era um indivíduo com uma capacidade muito grande de oratória, de convencimento, ele então se afasta do corpo, fica o corpo extremamente mecânico agindo ali, a parte mais grosseira do perispírito então fica próximo do corpo, ele pega a parte mais sutil e se afasta junto com o espírito, vai até a Itália, usa os fluidos especiais de médiuns de efeitos físicos do local, materializa, né, tangibiliza o seu perispírito, aparece para todos e faz uma defesa incrível lá para o pai, né? E defende e livra o pai da cadeia. Quando ele livra o pai da cadeia, depois ele retorna à Espanha e termina a sua conferência. É importante destacar que o nosso corpo ele funciona muitas vezes dentro de estruturas mecânicas, né? Não precisa de uma ação presente do nosso espírito. Veja que às vezes quando você está aprendendo a dirigir, você tem que olhar para um lado, olhar para o outro, o carro morre, e você está todo atento ali, você não consegue fazer mais nada senão prestar atenção naquilo que você está fazendo. Depois que você ganha experiência e fica mecânico determinadas ações do carro, você até faz outras coisas. Não pode, não deveria.
né? Porque o carro exige uma atenção extremamente grande para você não cometer. Mas é muito comum, por exemplo, você está dirigindo pensando em outra coisa e você até erra o lugar que você tinha que fazer. Por quê? Ou então você nem para pensar e não sabe nem como chegou no lugar, porque você está tão acostumado a fazer aquele caminho que você chega. Nossa, eu nem vi por onde eu passei, eu nem prestei atenção por onde eu passei. Quantas vezes você passou marcha, quantas vezes você pisou na embreagem, quantas vezes você já nem tem noção disso, porque você já faz isso mecanicamente. Se você faz isso mecanicamente, o seu perispírito pode sair. Não deveria, você tem que ficar atento ali. Mas isso é só um exemplo para mostrar para vocês como determinadas ações mecânicas, como comer, como assistir a um programa de televisão, como olhar para um livro. Para entender o livro você precisa de uma atenção maior, o seu espírito tem que estar ali. Mas quantas vezes você lê 20, 30 páginas e fala assim, nossa, eu li 20, 30 páginas e não entendi nada, vou ter que voltar tudo de novo. Por quê? Porque você está ali fazendo aquele ato mecânico, mas o seu espírito que está interpretando está longe, está distante, está pensando em outra coisa, a sua pressão psíquica está no teu espírito e não no corpo físico. E aí quando isso acontece, você pode produzir a bicorporeidade. Mas é claro que isso não é comum. Isso é para espíritos, para indivíduos, para sujeitos com capacidade, com dotação no perispírito para produzir esse fluido especial para fazer esse efeito e uma força psíquica muito grande para poder, de concentração muito grande para produzir esse fenômeno e por longo tempo, como foi o caso de Antônio de Barro e como foi o caso de Eurípides Barçalufo. Isso não é trivial, tá certo? A Patrícia está dizendo aqui o seguinte, deixa eu ver aqui, acho que antes da Patrícia, o Sérgio, processadores de dados no computadores fazem isso, 2 ou mais ações ao mesmo tempo. Isso, Sérgio, exatamente. Agora mesmo, né? Agora mesmo eu estou aqui, mas a minha imagem está aí na casa de muita gente. Não é isso? Eu estou aqui, eu estou na casa de muita gente. Eu posso mandar um recado aqui no meu computador e a impressora funciona num outro cômodo à distância, sendo produzido por uma ação única de um espírito só, irradiando as suas ideias e os seus pensamentos. Tá certo? Então é verdade. Então a Patrícia diz assim, esse seu caso contado me lembrou Marinha das Três Pontes de Cunha. Ele era um médium de desdobramento assim, fazia partos à distância, sua casa ainda é visitada até hoje. Minha mãe ia muito lá, hoje virou ponto turístico. Né? Então, tem muitos casos nesse sentido, porque o indivíduo tem essas mediunidades são possíveis, mas lembrando, não é muito comum. E por que não é tão comum? Não é comum porque a pessoa, para fazer isso, ela precisa ter, além dessa predisposição orgânica no perispírito, ela precisa ter um poder de concentração muito grande, né? Um poder psíquico, uma força psíquica muito grande, para poder se concentrar e fazer um fenômeno desse. Muito bem. Você tem aí o fenômeno da transfiguração, para a gente encerrar o nosso estudo. O horário está no limite aí, né? O Pedro Henrique Carvalho está lembrando aqui do Frei Galvão, que fazia a bicorporeidade. Ô Pedro, eu estava esquecendo aqui do Frei Galvão, porque santo de casa não faz milagre, não é isso? Então eu estou esquecendo aí do santo de casa, né, do Frei Galvão. Sim, o Frei Galvão fazia também, né, existem dados aí de bicorporeidade de Frei Galvão, tá certo? Então veja, você tem aí o fenômeno da transfiguração. Então o que é o fenômeno da transfiguração? O fenômeno da transfiguração, ele é um fenômeno que, de efeito físico, mas que também pode ter uma característica, de, digamos assim, anímica. Tá certo? Então vamos lembrar aqui. Então, olha o efeito físico. Lembra? Quando eu estava falando aqui, você pode ver a vigília. Ou você é vidente, ou você tem a tangibilidade. Ou seja, se tem um médium de efeito físico presente, o espírito pode pegar os fluidos especiais que esse médium está emitindo, trazer esse fluido para perto do seu perispírito, combinar com o do seu perispírito e tornar o seu perispírito visível para todo mundo. São os fenômenos de materialização e tangibilidade. Aí você pode ver um espírito, independentemente de ser vidente, com a ajuda de um espírito, de um médium de efeito físico. O que é a transfiguração? A transfiguração é quando você tem aqui um médium, né? E aí o que acontece? O perispírito do espírito comunicante,
ele fica na frente aqui do médium, do corpo do médium, e ele pega os fluidos especiais que estão vindo aqui, combina com os fluidos do seu perispírito e torna o seu perispírito visível na frente do seu corpo, de tal maneira que a forma do rosto do médium muda. A voz do médium muda. Então modifica determinadas características. Então você vê, às vezes, tem um vídeo, eu não sei, talvez se você digitar no Google e colocar lá Divaldo Franco, Transfiguração, Dr. Bezerra de Menezes, é capaz que se veja. Eu vi uma vez esse vídeo, o Divaldo está terminando uma palestra e ele começa a fazer uma prece. E quando ele começa a fazer uma prece, ele se conecta com o Dr. Bezerra de Menezes, e o Dr. Bezerra, porque isso é comum. Quando você vai fazer uma prece, como vírgula, é possível, né? Quando você vai fazer uma prece, você se vincula com as forças superiores e espíritos afins, espíritos de alto nível, vêm junto conosco, nos incentivar, nos trazer ideal. Eles entram em sintonia e assumem e ajustam. Por isso que normalmente depois que a gente faz uma prece, a gente sai bem, porque a gente recebe o reforço da presença desses espíritos superiores, desses espíritos luminares, quando a gente faz uma prece. Então, quando o Divaldo, no meio da palestra, começa a fazer uma prece, o Dr. Bezerra se aproxima. E nesse momento acontece o fenômeno. O Divaldo tinha a capacidade, era um médium de efeito físico, pode doar essas energias, e o vínculo com o Dr. Bezerra era tão grande nesse momento, o que acontece? O rosto do Divaldo começa a ficar diferente. Você começa a perceber uma barba branca no Divaldo, a voz do Divaldo modifica, tá certo? Ou seja, começa a haver um fenômeno de transfiguração. Então, na frente do rosto, do corpo aqui do médium, começa a ficar diferenciado, porque começa a se materializar na frente do rosto do médium o rosto do espírito comunicante. Esse é um fenômeno de transfiguração. Talvez o mais famoso fenômeno de transfiguração que a gente conheça seja o fenômeno de Jesus transfigurado no Monte Tabor. Então Jesus, ele num determinado momento, ele leva todo mundo para o Tabor, todo mundo fica, né, aparece, né, tem um fenômeno de vidência, aparece Moisés, Elias, aparece Moisés e Elias, né, aparecem para eles e contam para eles o que vai acontecer. E aí eles olham para aquilo, se assustam, né? Porque eles sabem que vão passar por dias difíceis, que Jesus não vai estar com eles, que Jesus volta para o mundo espiritual, que Jesus não vai estar com eles se amedrontam, são seres humanos, apesar de serem espíritos evoluídos, são seres humanos, né? Então, Pedro, né? Tiago, né? Estão lá e aí Jesus chama eles e leva eles para um determinado lugar e faz uma prece. E nesse momento, a fisionomia de Jesus desaparece e o perispírito de Jesus tampa, se materializa, se mostra visível para todos. E como o perispírito de Jesus é luminoso, é etéreo, é fantástico, então todos ali veem no lugar do corpo de Jesus aquela força luminosa, aquela luz intensa que vem na direção de todo mundo. Jesus evidentemente quis produzir aquele fenômeno para que as pessoas saibam que mesmo ele não estando ali fisicamente, a sua força, a sua energia, a sua luz estaria com todo mundo. E é por isso que o fenômeno da transfiguração de Jesus no Tabor é uma força para cada um de nós, quando a gente passa por momentos difíceis, quando a gente está sozinho, quando a gente está desamparado, quando a gente percebe que não tem amigos, quando as pessoas nos abandonam, quando a gente se sente desamparado, saiba que mesmo que você esteja completamente sozinho do ponto de vista físico, mesmo que você não tenha companheiros que se lembrem de você, que se importem com você, mesmo que isso seja verdade, né? Jesus nos deu um símbolo dizendo assim, olha, o meu perispírito emana luzes para todas as direções, e se você se conectar a mim, se o seu pensamento se voltar a mim, se as suas ideias se voltarem a mim, você recebe essas energias, essas luzes chegam até você, né? Então isso foi um símbolo importante da transfiguração. Nesse caso, Jesus não precisou de um espírito para se mostrar na frente dele, foi um fenômeno completamente anímico pelo poder psíquico de Jesus de produzir a transfiguração por si só, sem precisar de um terceiro espírito. Normalmente as transfigurações, como essa do Divaldo, por exemplo,
precisou do Dr. Bezerra de Menezes transfigurar um espírito onde a figura do espírito se mostra no lugar. No caso de Jesus, ele não teria nenhum outro espírito para poder fazer isso. Tá certo? Então, gente, é isso, né? Esse é o capítulo do Livro dos Médiuns, que trata sobre as manifestações visuais, que trata sobre a bicorporidade, que fala sobre a transfiguração e que apresenta para a gente fenômenos mediúnicos importantes e interessantes que ao longo da nossa história da humanidade a gente pôde ver, tá certo? Na semana que vem a gente dá continuidade aos nossos estudos do Livro dos Médiuns. Hoje a gente vai parando por aqui. Eu gostaria de agradecer a todos, né, pela atenção, agradecer a todos pela oportunidade que a gente teve aqui de interagir e dizer que na semana que vem, se Deus quiser, vamos estar junto aqui para continuar os nossos estudos dos Livros dos Médiuns, que é um livro muito importante para todos nós, em especial para os médiuns, tá certo? Eu desejo muita saúde a todos, que todos se cuidem bem, né, para que a gente possa vencer essa pandemia e daqui a pouco, se Deus quiser, a gente vai estar tudo junto, se encontrando aí, tá ok? Então vamos encerrando, elevando o nosso pensamento a Jesus, nosso Divino Mestre, trazendo em nossa tela mental a lembrança de um Jesus vivo, luminoso, envolvendo nossas mentes e os nossos corações. E assim, Senhor Jesus, nós agradecemos por esses momentos num mundo difícil, complicado, violento e agora envolto nessa pandemia. Nós temos momentos tranquilos, de paciência, de calma, de tranquilidade, para discutirmos assuntos importantes acerca da nossa identidade, da identidade espiritual. Assim, Mestre, agradecidos por esse benefício, rogamos que as vossas luzes, as vossas bênçãos se estendam por hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Muito obrigado.